Rigidez, conforto e carbono. Essas três coisas, dá para trabalhar junto? A resposta é sim. Demorei 6 meses para poder conseguir, certo? Ter um conceito sobre esse tema. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo, que eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência pessoal. O canal Mais Bike é um canal que se baseia nisso. Na minha experiência no ciclismo, né, no mountain bike, na oficina, né, no pedal, passar um pouquinho disso que eu tenho diariamente para vocês que é inscrito do canal, para você que é um dos nossos seguidores aqui do Mais Bike. E se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixa o teu like aí, que isso ajuda muito, né, o YouTube a aumentar o nosso alcance aí, tá joia? Então vamos lá pro vídeo então, vamos falar um pouquinho do que eu estou sentindo em pedalar com Vesúvio, certo? Um quadro de fibra de carbono. O que mudou na minha sensação de conforto, o que eu sinto quando falo em rigidez, quando o assunto é Vesúvio, ok? Bom, galera, é o seguinte, a minha experiência com carbono, lá vem eu contar a história, né? Ela é muito longa. Não, ela é muito velha. Longa não, né? Velha porque se eu tivesse ainda trabalhando com carbono desde aquela época, aí seria uma experiência muito longa, né? Mas vamos lá. Quem aqui quando criança, não estava assistindo a Fórmula 1 no domingo e não ouvia os comentaristas falar assim: esse carro que utiliza de peças de fibra de carbono, que é mais leve que o alumínio e mais rígido que o aço. Essa frase muita gente lembra. E ficou martelando na minha cabeça por muitos anos. Como que pode uma fibra ser mais leve do que o alumínio e ao mesmo tempo ser mais resistente que o aço? Demorou muito tempo para eu aprender que isso se dava ao sentido que a força era aplicada no carbono. Né? Eu não fazia ideia de como que isso poderia variar de acordo com o sentido que você punha da força, né, contra uma peça feita com fibra de carbono. E há 15 anos atrás, eu estava desempregado e eu fui trabalhar numa fábrica de nautimodelismo, né, que são barcos a controle remoto para quem é hobbyista, para quem leva a sério, né, essa questão aí. E eu trabalhava fabricando veleiros da classificação RG65. Eu tiro cada história da manga que vocês não fazem nem ideia, né? E na fabricação desses barcos a gente utilizava de madeira própria para a fabricação de nautimodelos, né? Fibra de vidro e fibra de carbono. Então eu fabricava casco de veleiro, componentes, né, de fibra de carbono para colocar nesses barcos que eram ultra leves e que andavam de acordo, navegavam, né, de acordo com o vento, né? São veleiros mesmo. Pesquisa no YouTube que vocês vão gostar, entendeu? São os barquinhos aí da classificação RG65. A gente fazia esses veleirinhos aí. Eu trabalhei 1 ano com isso, então pude aprender um pouquinho sobre como que é, né, a fabricação de uma peça com a fibra de carbono. Bom, para quem nunca viu, existem vários formatos, né, de você utilizar essa fibra. Nos quadros você vai ter a fibra em si em manta. A manta, ela parece muito com a manta de fibra de vidro e aparece muito com a manta mesmo, como eu estou falando. Tecido, porque o tecido ela já é toda trançada, então você já deve ter visto alguma coisa de fibra de carbono que tinha aquele aspecto de quadradinhos e tudo mais, e aquele ali é o tecido, certo? É o formato que ele fica, bonito daquele jeito mesmo. Tinha o rover, que era um fio que a gente picotava ele, utilizava ele como se fosse, sabe, micro pedacinhos ali, era bem legal. Existia também o pó de carbono que a gente utilizava às vezes para poder colocar em cantinhos que a tecido não dobrava, sabe? Era bem legal isso daí. E o carbono ele só tem formato quando se utilizava de uma resina. Porque o carbono em si era um tecido mole, você dobrava, jogava ele pro chão e ficava daquele jeito. Mas quando você punha a resina cristal, resina poliéster, tudo mais, ali, você punha a resina nele. Lembrando que é muito importante, era muito importante na nossa fabricação, assim como é no ciclismo, usar o mínimo de resina, certo? E sem deixar nenhuma bolha de ar, sem deixar faltar resina em lugar nenhum. Então, para isso, a gente utilizava de vácuo, certo? Que aí fazia entrar toda a resina ali no material e, tipo, sem excesso. Porque o excesso de resina, aonde o carbono flexionar, vai criar como se fosse uma resistência e pode trincar. Trincar a resina, trincar a própria... ajudar, né, a fissurar a própria malha ali de carbono, o próprio tecido, certo? Então foi ali que eu aprendi um pouquinho. Gostou da história? Certo? E aí, Daniel, como que isso se aplica ao quadro Vesúvio na questão de rigidez para você conseguir pedalar em pé, transferir potência num sprint, você conseguir mesmo transferir potência do pedal para o eixo traseiro e como que ainda o quadro consegue ser flexível, ser confortável?
Bom, galera, isso se dá ao sentido da fibra que eu falei. Você imagina que uma flecha de fibra de carbono, quando atirada por um arco de flecha, esses arcos de caça, né, e tudo mais, ela consegue varar um tronco. Um tronco de 5, 6 centímetros ela vara. Também tenho essa experiência, tá, gente? E quando você pega uma vara de pesca e pega aquele peixão e tudo mais, uma vara de fibra de carbono, você vê ela torcer feito um U, assim, né, e não quebra. Porque ela, no sentido reto, ela tem muita resistência ao ponto de varar um tronco, ela é mais resistente do que o aço, porque ela não se deforma como o aço deformaria, e quando ela está fazendo força lateral, ela consegue se envergar e voltar ao formato original dela, né? O carbono dá essa flexibilidade quando ele é utilizado, né, bem pouco de resina, bem, sabe, na medida mesmo, quando ele é muito bem fabricado. Essa é a importância de um quadro ter um controle de qualidade muito bom, certo? E aí, galera, falando de Vesúvio, se você observar o quadro, olha que bacana ter um quadro na mão para poder estar mostrando para vocês, né? Tá vendo porque eu sou grato? Eu sou você e o meu hater favorito. Olha a largura do downtube. O que isso interfere na questão de resistência? Quanto mais largo você tem uma base onde você vai aplicar força, mais você consegue neutralizar algumas energias que seriam dissipadas em torções, certo? Então você tendo um quadro que tem essa base tão larga, o esforço que o eixo faria nesse sentido, que faria com que pegasse pé de vela aqui no chainstay e tudo mais, ele vai ser neutralizado por essa base larga. Então aqui você já tira essas torções. Olha só, o quadro quase que está no sentido contrário a essa força aplicada por aqui, certo? E quando a gente vira ele, coloca ele nessa posição, o barulhão aqui da caixa caindo, você vai perceber o seguinte, o Vesúvio ele desce e abre aqui no formato de cone. Quem entende um pouquinho aí na questão de engenharia e tudo mais, sabe que o cone ele é muito mais resistente do que o tubo, do que o cilindro. Você consegue envergar um tubo, certo? Mas um cone, raramente você consegue. Por quê? Porque o cone, como ele tem uma base mais larga, certo? Ó, olha a largura da base desse cone aqui, ó. Desce aqui e abre aqui embaixo. Então, todo o esforço que você tenta pôr lateral aqui, ele tem uma fibra que vem no contrassentido aqui para poder neutralizar esse esforço. E é onde, então, quando você faz esforço no pedal, quando você joga bastante energia no pedal, a potência dele nesse sentido, ele neutraliza. Por isso que essa bike é tão top para se pedalar em pé. Vocês não têm noção de como que eu gosto de pedalar em pé nessa bike, como eu gosto de dar uns sprints, eu gosto dessas brincadas. Por quê? Porque você joga e tudo que você põe de potência no pedal vai lá para a roda. Entendeu? Você não sente a bike mexendo, dando aquela sambada maleável igual eu já senti com outras bikes de carbono que eu tinha. Certo? Tem que ser sincero. Aquele quadrinho chinesinho lá, eu por ser pesado e tudo mais, eu acho que ele estava em sobrecarga, porque quando eu punha potência nele, apesar de ser um quadro que tinha uma boa base, ele chacoalhava todo, certo? Eu tive um quadro de outra marca famosa aí, brasileira e tudo mais, tinha esse probleminha também, certo? E aí eu percebendo que a Vesúvio, por ter esses formatos dos tubos aqui, esse problema foi totalmente neutralizado. Bom, Daniel, você já falou sobre ele ser rígido, né? E mostrou o porquê dele ser tão rígido assim, né? E agora, como que pode esse mesmo quadro que é tão rígido, ele conseguir gerar conforto no pedal? Gente, aí entra a engenharia, né? O que eles fizeram? Pegaram o sit stay, né? Esse tubo que faz a sustentação do eixo traseiro, né? Imagine você que toda a carga que o eixo traseiro sente, ela é neutralizada através desse suporte, né, desses stay, né? Isso daqui é o que faz com que fique uma bike, né, nessa posição, fica rígida. Se a gente tirar fora o sit stay, a tendência é o quê? O esforço fazer com que quebre, né, o chain stay. Então, esse tubo aqui, dependendo do formato que ele é aplicado, né, na construção da bike, ele pode tornar com que esse eixo traseiro não consiga transferir nenhuma das vibrações para esse tubo. Ele passa direto e quem recebe é o sit tube, certo? É onde a gente sente muitas vibrações em bikes de alumínio. Por quê? A bike de alumínio, se ela tiver qualquer tubo nela que possibilite de flexionar, ele rompe. Ele não aguenta o estresse, né, e o material tende a romper. Enquanto que no carbono, que tem aquela resistência, dependendo do sentido da fibra, como eu falei no começo, quando você faz essa curva aqui, certo? Ele vai jogar a energia para cima, né? E aí essa energia para cima vai conseguir torcer levemente esses tubos, tirando parte das vibrações.
e das imperfeições do terreno e fazendo com que chegue o mínimo possível para a tua coluna, para o teu assento aí, né, para o teu ponto de apoio, e é onde ele consegue ser muito confortável. Você entendeu que negocinho, né? Que detalhezinho aí, por que faz tanta diferença e por que tem essa curva aqui? Ah, Daniel, não poderia ser reto? Poderia, se ele fosse reto, ele ia transferir toda a vibração do eixo traseiro diretamente para o seat tube. Ou, em alguns casos, assim como outras fabricantes resolvem isso, fazendo o quê? Variando espessura de tubo, colocando pontos com amortecedor, né? Colocando outros meios na engenharia para poder neutralizar, né, essas vibrações. Mas no Vesúvio, isso é feito com essa maneira tão simples e eficiente. Né? Simples depois que está pronto, porque para pensar nisso, fazer isso daqui, vai muito tempo, certo? Então, galera, é por essas e outras que você tem essa curva aqui no quadro do Vesúvio, e essa curva faz com que a vibração que vem nesse sentido, né, ela possa dispersar energia através desse tubo. Gostaram do conteúdo? Gostou desse vídeo? Mais uma vez eu te peço, deixa o teu like, se inscreva no canal e até a próxima. Fui!